Olá, pessoal! Hoje nós temos um assunto muito importante e muito sério para falar. Nós vamos falar hoje sobre a consciência negra. Você sabe por que existe o Dia da Consciência Negra? É isso que nós vamos aprender. Prestem bastante atenção, hein? Quando nós falamos em consciência, nós estamos falando de pensamento e de compreensão. Nesse caso, nós vamos pensar e compreender um pouco sobre a luta do povo negro no Brasil. Toda essa luta começou lá atrás, com a chegada dos portugueses no nosso território. Quando eles entraram aqui no nosso território, eles encontraram riquezas, muitas belezas naturais que eles não conheciam e os povos indígenas que aqui moravam. Esses povos logo foram dominados pelos portugueses, porque não tinham armas, como as dos portugueses, e nem sequer sabiam falar a mesma língua. Então, não tinha como eles se defenderem. Com o passar do tempo, os portugueses queriam levar as nossas riquezas para a Europa, para Portugal e outros países, e eles viram que iam precisar de muita gente para trabalhar, mas eles não queriam pagar por esse trabalho. Então, o que eles resolveram fazer? Eles começaram a viajar para a África e capturar os povos africanos e trazê-los para o Brasil para serem escravizados aqui. Depois da captura, eles eram colocados em navios negreiros, do jeito que aparece aí na foto, empilhados como se fossem objetos. Esse processo de escravidão durou, aqui no Brasil, mais ou menos uns 300 anos. Gente, isso é muito tempo, não é pouco não. A sociedade brasileira, que aqui foi sendo formada, foi percebendo com a evolução dos tempos que essa escravidão não era algo bom, que isso era muito ruim e tinha que acabar. Então, as pessoas começaram a se mobilizar e começaram a formar alguns grupos para resistirem a esse processo malvado. O que eles começaram a fazer? Os próprios negros que estavam sendo escravizados tentavam fugir. Quando eles conseguiam, eles fugiam para lugares bem distantes para não serem encontrados e começaram a chamar esses locais de quilombos. Esses quilombos deram origem a povos que hoje a gente chama de povos quilombola. Começou a resistência por aí. Depois, pessoas influentes da época, jornalistas, artistas, pessoas influentes políticos começaram a pressionar o governo daquela época, que era de Dom Pedro II, era ele que governava o Brasil naquela época. Ele precisou viajar e deixou sua filha, Princesa Isabel, aqui no Brasil governando. Foi assim que, depois de toda a movimentação dos negros que fugiam, aqui estavam nos quilombos, lutando pela sua liberdade e da sociedade, com essa pressão toda, a Princesa Isabel resolveu assinar uma lei chamada a Lei Áurea, que libertou todos aqueles que estavam escravizados e proibiu qualquer pessoa de ser escravizada no nosso país. Agora, o que a Princesa Isabel e a própria sociedade da época não percebeu é que eles precisariam de muito mais coisa para garantir o direito dos negros no nosso país. Por que eles precisavam garantir esses direitos? Porque as pessoas precisam de trabalho, precisam de estudo. Só que os negros naquela época não tinham trabalho, não podiam estudar, não podiam sequer votar. Então, como é que eles iriam sobreviver? Muito difícil isso, não é mesmo? E sabe por que eles não podiam fazer quase nada na sociedade, mesmo depois de terem liberdade? Por causa de uma coisa chamada racismo. Eu acho que vocês já ouviram falar nessa palavra. Vamos entender o que significa? Observem a imagem. Racismo é quando a gente exclui, quando a gente discrimina ou quando a gente deixa de dar qualquer tipo de oportunidade a uma pessoa porque ela é negra. Quando a gente fala do cabelo dela, quando a gente fala dos traços do rosto de uma pessoa negra, a gente está sendo racista. E isso é algo muito ruim, porque nós temos que respeitar todas as pessoas, independente da cor da pele. Então, o fato dos negros aqui no Brasil terem sido escravizados durante mais ou menos 300 anos gerou na maioria das pessoas o racismo. Elas olhavam para as pessoas negras e não viam essas pessoas como gente, viam como objeto. Olha que coisa mais triste. Esse racismo todo foi fazendo com que os negros
precisassem criar formas para sobreviver. Então, eles começaram a se organizar em comunidades, que hoje a gente reconhece como quilombolas, como eu mostrei anteriormente, e temos as favelas, as comunidades, as periferias, os locais onde vive a população com mais carência de dinheiro, com mais carência de trabalho, as pessoas mais pobres. A maioria desses locais é habitado por pessoas negras. Sabe por quê? Porque o racismo faz com que elas tenham menos oportunidades do que as pessoas brancas. Para que isso seja corrigido dentro da nossa história, para que as pessoas não sofram mais, as pessoas negras não sofram mais com o racismo, leis foram criadas, leis importantes foram sendo criadas, a começar pela Constituição Federal. Esse documento é onde tem todos os direitos e deveres de todo mundo que mora aqui no nosso país. Na Constituição Federal está escrito que é crime você ser racista. Então, quando uma pessoa exclui, discrimina outra pessoa, ofende ela com palavras ou com atitudes, porque ela é negra, ela está sendo racista e ela está cometendo um crime e ela precisa pagar por isso na justiça. Depois de um tempo, outra lei foi criada para que as escolas estudem junto com as crianças, os adolescentes, os jovens, tudo isso que eu estou explicando para vocês. Então, quando a gente fala sobre a consciência negra, quando a gente fala sobre o racismo, a gente está conscientizando todos vocês, estudantes, de que é preciso compreender que o racismo que aconteceu lá atrás, na época da escravidão, não pode existir mais. Não podia naquela época e agora não pode mesmo. Então, isso a gente aprende a partir da escola também. Depois de um tempo, em 2011, foi criada uma outra lei, criando o Dia da Consciência Negra em todo o Brasil. Então, esse dia, o dia 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra, ele é lembrado em todo o país, tá? Em alguns estados ele é até feriado. Esse dia foi escolhido porque é o dia do falecimento de Zumbi dos Palmares, que foi uma pessoa muito importante na luta dos negros que moravam nos quilombos. Mas a vida de Zumbi é uma outra aula, combinado? E o que a gente pode fazer? O que essa data significa para a gente? O que a consciência negra nos diz? Que é preciso a gente ressaltar, que é preciso a gente dar importância ao povo negro como eles merecem. Então, eles têm que ser o destaque. A nossa diversidade, a diversidade do povo africano, que faz parte das nossas raízes, tem que ser o grande destaque da consciência negra. Então, é um espaço muito importante para a gente entender que a nossa origem, ela é basicamente dos povos indígenas e dos povos africanos. Nós temos também origem europeia, sim, mas as nossas maiores influências estão nos povos africanos. E o que a gente pode fazer para ajudar e não ter mais racismo e a gente não ser racista com ninguém, mesmo sem perceber? Porque às vezes as pessoas fazem coisas e nem percebem que estão sendo racistas. Como podemos mudar? Quando a gente percebe que um coleguinha está sendo ofendido ou que uma outra pessoa está sendo ofendida porque ela é negra, a gente pode denunciar e a gente pode procurar as pessoas responsáveis para isso, que no caso é a polícia. Então, quando a gente vê alguém sofrendo racismo, a gente pode e deve chamar a polícia. Se for na escola, a gente precisa contar para a professora, para a diretora, para as pessoas adultas que respondem e que ajudam a gente na escola. Então, quando a gente vê um coleguinha sendo humilhado porque ele é negro, a gente precisa ajudar. Desse jeito que eu expliquei para vocês. Quando a gente escuta uma piada ou alguma frase que está falando, que está colocando uma pessoa negra como algo ruim, a gente também pode falar para aquela pessoa, para a pessoa que está contando, que não é legal fazer isso. A gente pode começar nos nossos trabalhos da escola, desenhar pessoas de todas as cores e de todas as raças. Então, a gente não precisa mais ficar falando que a gente precisa de um lápis cor de pele rosinha para pintar um desenho de uma pessoa.
porque a gente tem pessoas de várias cores, então a gente não precisa representar só as pessoas brancas. Conversar sobre o assunto, perguntar quando a gente não entende, é sempre um caminho bom. Então, perguntar para o pai, perguntar para a mãe, pesquisar, conversar com o professor, conversar com seus colegas sobre o assunto. Isso é muito importante e ajuda as pessoas a se informarem da maneira correta. E é claro, pessoal, tratar todas as pessoas com carinho, respeito e educação. Ninguém perde por ser gentil. E todos nós somos seres humanos, estamos no mesmo planeta. Temos que nos unir e não discriminar as pessoas pela cor da pele. Combinado? Eu espero que vocês tenham gostado bastante da nossa aula e que a gente possa juntos, através de todo esse conhecimento, fazer do mundo um lugar onde todas as pessoas são felizes. Um beijo e até a próxima!